O nosso trabalho é sobre a resposta imune a bactérias. Nós somos acadêmicos da Faculdade de Ciências Odontológicas e a equipe é composta por Emily Malveira, Luiz Gustavo, Isadora Guimarães, Karen Renata e Jorge Samuel. E para iniciarmos o assunto, nós fizemos uma linha do tempo. Então, como está aí em primeiro, quando a bactéria ela entra em contato com o ser humano, acontece uma agressão. E essa agressão pode levar a uma infecção. Sendo assim, por sua vez, essa infecção ativará a resposta imune do nosso corpo. Em relação às bactérias, elas possuem três formatos, que no caso são os formatos principais, que está nessa imagem aí ilustrada. Que, primeiro, cocos, que ela tem um formato esférico, bacilos, que tem um formato de bastonetes, e espiroquetas, que tem um formato espiral. E quanto à estrutura, são formadas por parede celular, constituída por peptidoglicanos. Também é formada por membrana plasmática, que essa membrana ela é formada por uma camada lipoproteica, também ribossomos, plasmídeos e material genético, DNA. E esse DNA com todas as informações necessárias para o seu funcionamento, dentre outras estruturas. Quanto à agressão que as bactérias podem causar no nosso corpo, a primeira, que é a produção de toxina, sendo que as endotoxinas são encontradas na parede das bactérias gram-negativas e as exotoxinas são produzidas tanto pela gram-positiva quanto pelas gram-negativas. Segundo, a introdução da inflamação. Terceiro, o uso das reservas de ferro do hospedeiro. E quarto, o dano direto com a lese. A infecção pode ser causada por micro-organismos patogênicos, ou seja, são aquelas capazes de causar doenças. As defesas do organismo. As nossas defesas elas podem ser imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata. A imunidade inata ela é a primeira linha de defesa do nosso organismo. Ela é muito rápida por não necessitar de um contato prévio com o micro-organismo para desencadear uma ação. A gente já nasce com ela e ela funciona do mesmo jeito para qualquer tipo de micro-organismo. Ela pode se dar na forma de barreiras físicas, químicas e biológicas. Elas podem ser mediadas por células ou proteínas. Elas podem desencadear uma resposta inflamatória e induzir células fagocitárias a fazer fagocitose. Um fato interessante é sobre a característica das bactérias extracelulares, da capacidade delas em, por si só, ativar a via alternativa do sistema complemento. Isso acontece porque a superfície das bactérias encosta na membrana e ativa os fatores B e D, que vai ativar o C3, que vai causar a citólise da bactéria. Também vai ativar o C3b, que vai fazer a opsonização de células fagocíticas das bactérias, que vai facilitar as células fagocíticas a fagocitar essa bactéria. Falando em células fagocíticas e macrófagos e tal, na verdade, as células apresentadoras de antígeno, em geral, elas têm a capacidade de reconhecer padrões associados a patógenos nessas bactérias, que são, como o próprio nome já diz, os padrões que é o comportamento dessas células ou algumas estruturas da bactéria que essas células identificam e, a partir daí, elas podem produzir alguns tipos de citocinas, que podem ser elas a interleucina 1, que vai induzir a febre, ativação do endotélio e a síntese de proteínas de fase aguda. Tem o TNF também, o fator de necrose tumoral, que além de todas essas ações que a interleucina 1 tem, ela também vai promover o catabolismo das nossas células adiposas e das células musculares. Tem a interleucina 6, que ela vai fazer a síntese de proteínas de fase aguda e promover a proliferação de linfócitos B. E por último tem interleucina 12, que ela vai atuar na diferenciação do linfócito TCD4 em TH1.
Na resposta imune adquirida ou adaptativa, ela é medida pelos linfócitos B e T, que apresentam uma série de propriedades que administram sua resposta, que são 6 propriedades. A primeira é a especificidade, onde o sistema imunológico ele reconhece os diversos antígenos e que produz uma resposta imunológica específica para cada um deles. A segunda é a diversidade. Nela, o sistema imune ele é capaz de reconhecer milhares de antígenos diferentes e também ele produz uma resposta adequada para cada antígeno. Na memória imunológica, quando tem a exposição do sistema imunológico a antígenos, essa exposição ela vai fazer com que aumente a sua habilidade em responder esse mesmo antígeno de novo. A resposta seguinte desse mesmo antígeno, ele normalmente é mais rápido, maiores e qualitativamente é diferente da primeira. Uma vez que ele é produzido, as células de memória, ela tem uma vida longa. Aí elas são capazes de reconhecer esse antígeno por anos. Anteriormente eu falei que na especificidade, o sistema imune ele reconhece diversos antígenos diferentes, mas nesse próximo, que é a especialização, o sistema imune ele responde por vias distintas diferentes antígenos. E aí maximiza a eficiência dos mecanismos de defesa. Então, os linfócitos B e T, eles se especializam entre as diferentes classes de micro-organismos ou pelos diferentes estágios de infecção desse mesmo micro-organismo. A discriminação ou autotolerância e a capacidade dos linfócitos B e T de reagir e apresentam contra as memórias estranhas. Elas não se apresentam contra as suas próprias memórias, as suas próprias moléculas. Elas se apresentam contra moléculas estranhas. E a última é a autolimitação da resposta, que nela, as células B e T, quando elas são ativadas, elas produzem moléculas que assim auxiliam no término da resposta imune. Existem dois tipos de imunidade adquirida, a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral ela gera uma resposta mediada por moléculas no sangue e também nas secreções da mucosa, que são chamados de anticorpos. Existem 5 tipos de anticorpos, que são o IgA, o IgM, o IgD, o IgE e o IgG, que são produzidos pelos linfócitos B, sendo o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos extracelulares e suas toxinas. Isso vai ocorrer da seguinte maneira. A bactéria extracelular ela possui o PAMP, que são os padrões moleculares associados a patógenos, que já falamos anteriormente, que vai ser reconhecidos pelas células apresentadoras de antígenos, as APCs. Essas APCs elas vão apresentar via MHC de classe 2 os fragmentos para o TCD4. E esse TCD4 ele vai ser convertido em TH2, que vai produzir a IL-4, a IL-5, a IL-10 e a IL-13. A IL-4 ela vai estimular o TH2 e também vai estimular as células B. A IL-5 ela também vai aumentar as células B, ou seja, vai estimular as células B. A IL-10 ela vai diminuir a resposta imune. A IL-13 ela inibe os macrófagos e estimula os NK e as células B. Então, foi possível observarmos que várias células estimulam o linfócito B. E ao ser ativado, transforma-se em plasmócitos e passa a produzir anticorpos, que são as imunoglobulinas, que tem várias ações, como eu disse anteriormente. Entre elas está a neutralização das bactérias, a opsonização e até mesmo a ativação do sistema complemento. Por sua vez, a imunidade celular ela gera resposta mediada pelos linfócitos T. Quando micro-organismos intracelulares, como vírus e algumas bactérias, elas sobrevivem e proliferam dentro das células hospedeiras, estando inacessíveis para os anticorpos circundantes, essas células T vão promover a destruição do micro-organismo ou a morte das células infectadas para eliminar a infecção. E no mecanismo de infecção das bactérias intracelulares, a própria célula é infectada, ou seja, se uma célula apresentadora, como o macrófago, por exemplo, for infectado, ele vai apresentar via MHC de classe 2 e 1, porque este está presente em todas as células, menos nas hemácias. E a diferença é que o MHC de classe 1 ele vai fazer a apresentação para o TCD8
que vai produzir as granzimas e perforinas, causando apoptose e morte celular. E o MHC de classe 2, ele vai fazer a apresentação para o TCD4, que vai ser convertido em TH1 e que vai produzir o interferon gama, que vai ativar os macrófagos, que vão produzir os érons e o nó, causando morte celular. E além disso, também vai estimular células B, neutrófilos, e também vai produzir toxinas. Então, tudo isso vai ajudar a fazer o combate, matando a célula que vai estar infectada. Para finalizar, nós vamos falar sobre a febre, que tem a capacidade de intensificar o efeito do interferon, da atividade fagocitária dos macrófagos e impedir a replicação de alguns patógenos. Também é muito comum que nessas infecções bacterianas tenhamos a presença de febre, né? Essa febre pode começar com inflamação ou por pirógenos externos. Os estimulantes vão ativar os macrófagos, que vão produzir prostaglandinas, interleucinas, citocinas e quimiocinas. Essas quimiocinas e citocinas vão estimular mais os macrófagos, que vão produzir a prostaglandina e mais citocinas. Essas citocinas vão estimular o hipotálamo a produzir prostaglandina. E junto a essa prostaglandina, estimula o MP cíclico, AMP, que inibe a atividade dos neurônios sensíveis ao calor e eleva o limiar térmico, fazendo com que ocorra o aumento da temperatura corporal. E esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado, que tenham assistido até o final, né?